Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o Supervisor de Saúde Ambiental, Aldo Fernandes. Aldo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Aldo, esse ano as chuvas chegaram antes, para a alegria de muita gente aí, acabando com a seca, para as lavouras, mas isso também gera um alerta em relação à dengue. Qual que é a situação de Andradas hoje? Bom, hoje o município de Andradas, a gente, em relação ao Aedes aegypti, que é transmissor de várias doenças aí, a gente está num alerta amarelo. Então, hoje a gente, o LIRA, que é um levantamento rápido, para a gente identificar a infestação do Aedes aegypti no município, ele foi realizado no mês de outubro e ele apontou uma infestação média de 1,1%. Então, significa que a cada 100 imóveis, 1,1 tinha e tem a presença do Aedes aegypti, um foco ali gerador do mosquito. Então, isso já é bastante preocupante. A gente sabe que os riscos é um médio risco, é um alerta amarelo, mas depois que nós realizamos o LIRA, o panorama já mudou, porque choveu até mais, continua chovendo. A chuva é um fator muito bom que está acontecendo hoje. Então começou no mês, já no mês de outubro já choveu bastante, o que não acontecia nos anos anteriores. Então a infestação ela também acelerou. Então hoje a gente tem uma infestação proporcional, acima da média em relação aos outros anos, pela época do ano. Hoje, antigamente, quando começavam a aparecer os casos de dengue em Andradas? Até uns anos atrás, a gente tinha no mês de janeiro um caso ou outro, era poucos casos que acontecia. As datas que geralmente marcava o início dos casos, geralmente os casos importados, era após carnaval. Geralmente o pessoal viajava carnaval e a gente começava a ter alguns casos após o carnaval. Então isso está acelerando um pouco mais esse ano. Primeiro semestre em Andradas foi tranquilo em relação à dengue, ou teve casos registrados? A gente teve um primeiro semestre bastante tranquilo, a gente teve no mês de julho, que aí já virando o semestre, um caso de dengue no município, um caso importado, era uma pessoa que mora na zona rural, uma pessoa que viajava com frequência para outros municípios. Então já aconteceu esse caso. Então isso também nos chamou a atenção, porque é um período de seca, no mês de julho, pouca chuva, e essa pessoa contraiu a dengue. Então ele circulou pelo município, ele foi procurar atendimento. Então uma pessoa já circulou no nosso município aqui com o vírus da dengue. Então isso aí já nos despertou uma certa atenção. Agora, no mês de novembro, temos casos suspeitos. Qual que é esse mapa que você faz hoje, esse panorama? Hoje, a gente está com 4 casos em investigação. Alguns desses pacientes já se recuperaram, já estão melhor, estão trabalhando, mas aguarda ainda resultado de exames. Então são casos, algum deles bem característico, casos com forte suspeita de ser casos de dengue, então ele encontra em investigação, porque a gente não tem confirmação laboratorial. Mas, assim, em relação aos outros anos, isso aí já acelerou um pouco mais, Nós já em pleno mês de novembro, com 4 casos suspeitos. Hoje, o tempo, ele está favorável para o mosquito? Essas chuvas, de repente vem esse sol, isso contribui para o mosquito? Isso contribui muito, Então você tem um período de chuva, acaba chovendo, então acaba alimentando, esses depósitos com a água, E ao mesmo tempo você tem aqueles picos com um pouco de sol, que acaba elevando a temperatura, acelerando assim, o processo de crescimento, tanto no período de larva até o mosquito adulto. Então você tem uma aceleração nesse processo. Então o tempo ele é extremamente favorável para a proliferação do Aedes aegypti. No caso, qual que é a melhor maneira de se evitar ele? Como que a população pode ajudar? Bom, o Aedes aegypti é um mosquito de fácil adaptação com o ser humano, próximo às habitações. Hoje, mais de 90% dos focos encontrados são em área habitada, principalmente em residência, área residencial. Então, ele está próximo do ser humano, até por questão de local, propício para ele proliferar, e também alimentação, principalmente as fêmeas que alimentam do sangue humano. Então, por isso essa aproximação do ser humano. Então, hoje, o que a gente precisa fazer é eliminar depósitos que possam acumular água. Desde grandes depósitos, a gente tem proliferação que às vezes acontece em piscina, que às vezes a pessoa, por questão de chover bastante, às vezes usa-se pouco
e às vezes para também com tratamento. Então começa a ter larva em piscina. Até mesmo brinquedo jogado no quintal, vasinho de planta, tampinha de garrafa, que é um depósito mínimo, mas é suficiente para estar formando um criador do Aedes aegypti. Waldo, o que vale mesmo é a conscientização das pessoas. Hoje, elas são a sua maior aliada para combater ele, são as donas de casa, não deixar a água parada. Hoje a gente precisa da população, né, as donas de casa, né, que geralmente está mais ali no domicílio, a gente precisa ter essa parceria muito forte, porque a presença do agente de endemias ou agente de saúde é no sentido de orientação. A gente não está todo o tempo, né, junto às residências. Então, o agente de endemias, a visita é a cada 2 meses, e o mosquito, o período entre o período de ovo até a fase adulta é em torno de 10 dias. Então, é insuficiente se ficar só em torno da visita do agente. Então, ele é mais um agente orientador, né? Então, a gente precisa da população, né, que esteja atento. A gente ainda tem problema com o pratinho de flor, né, que ainda há muito tempo se fala no pratinho, mas ele ainda é um fator preocupante, né? E mais, todos aqueles depósitos que possam estar acumulando água. Uma visita por semana no quintal é suficiente. O mosquito é de até 10 dias para tornar o mosquito adulto. Então, se você faz uma visita uma vez por semana, você corta o ciclo. Então, o Ministério da Saúde mesmo recomenda que 10 minutos é um tempo suficiente para fazer uma checagem no quintal. Né? Dá uma passada pelo quintal, elimina todos os pontos que estão acumulando água. Né? Se a pessoa conseguir fazer mais vezes na semana, tudo bem, mas se não, uma vez na semana é suficiente. Sintoma da dengue, se estiver sentindo isso, tem que procurar um médico? O sintoma da dengue, por ser uma doença, né, ela tem várias doenças, né, são parecidas, com sintomas parecidos. Então, a gente tem dengue, zika e chikungunya. Né, as 3 doenças transmitidas pelo Aedes aegypti mais a febre amarela. Então, como são sintomas parecidos, deve-se procurar um médico. Né, não se automedicar, não ficar em casa, porque pode causar uma desidratação muito forte e esse paciente pode ter uma complicação de saúde. Pessoas que já tiveram dengue uma vez, tiver dengue pela segunda vez, né, com um vírus diferente, pode ter uma dengue hemorrágica e isso pode levar a óbito. Então, é importante procurar um médico, procurar uma assistência, né, para ser orientado, no caso de precisar de uma hidratação, receber os cuidados devidos. Então, começou a ter febre, dor de cabeça, né, dor no corpo, viu que não, né, que está diferente, né, a pessoa não está escorrendo o nariz, geralmente a gripe escorre o nariz, no caso da dengue, a chikungunya, o zika, isso não acontece. Viu que está diferente, está sentindo um sintoma, não está legal, procura atendimento médico. Você falou da febre amarela, também tem essa preocupação aqui ainda? A febre amarela, ela nos preocupa ainda porque, como, né, em anos anteriores, né, quando teve aquele pico, né, da febre amarela, um dos macacos que nós encontramos morto na região, ele foi confirmado com o vírus da febre amarela. Então, a gente não sabe se esse vírus deixou de circular ou não nas matas. Então, se vier alguém contaminado por febre amarela para a zona urbana, o Aedes aegypti, picar essa pessoa com febre amarela, ele começa a transmissão da febre amarela urbana também. Então, é uma grande preocupação também. Então, eliminando o Aedes aegypti, a gente elimina todas as possibilidades dessas doenças no município. Aldo, obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, a gente está à disposição, né, para tirar qualquer dúvida da população.